mentor de várias empresas contábeis, com mais de 1000 palestras e treinamentos no Brasil, Estados Unidos e Europa. Tem um blog com mais de 7 milhões de acessos, é isso? Ah, então vou dar uma anunciada lá. O que é isso? É isso, meu irmão. Muito obrigado. Boa tarde. Uma alegria, uma honra, uma satisfação. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos vocês. Vou me apresentar, como sempre. Meu nome é Roberto, pai da Lavínia e Maria da Juliana. Sempre, sempre. Pelo menos, né, enquanto durar, né, sempre. Eu falo isso desde 2004, realmente. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Segredo. Há 3 anos atrás, eu fiz planos para sair do Brasil. Acho que, como qualquer brasileiro, a maioria que está aqui, inclusive, já pensou nisso, principalmente as pessoas que têm filhos. A gente quer um futuro melhor para eles. E eu achava que o Brasil era um faroeste, uma terra sem lei. Na realidade, até não é que é sem lei, é que tem tanta lei que, como diz o filósofo, leis demais tornam as leis úteis desnecessárias, né? Confunde a cabeça da gente. E, preocupado com essa questão toda do cenário brasileiro, que foi até colocado hoje de manhã aqui, eu fiz esse plano. Eu vou sair do Brasil. 3 anos depois, isso se tornou viável. Eu conheci os Estados Unidos, comecei a fazer trabalhos lá, conheci Portugal, comecei a fazer trabalhos lá, e praticamente todo mês eu estou lá. E, conhecendo tantos países, eu descobri que, realmente, o Brasil é um velho oeste. Só que é um velho oeste de oportunidades. Hoje, eu tomei uma decisão. Eu não quero sair do Brasil. Não quero. Em especial, se for por necessidade e não oportunidade. Eu acho o Brasil um país sensacional, ao contrário do que foi falado de manhã. Nós somos um país com um povo que trabalha, criativo, honesto. Posso garantir que todos que estão aqui estão nessa situação. E eu não quero sair do Brasil. Nós temos problemas, mas eu descobri que todos os países têm problemas. E trocar 6 por meia dúzia eu não quero. Nós temos um problema grave aqui, grave, que aniquila nossa autoestima. Que é esse problema que nos faz sentir inferiores. Esse problema nos faz querer sair do Brasil. Esse problema nos faz acreditar que o país é ruim. É o problema da violência. É o crime. O crime. E o crime, a gente se esquece, o Brasil é tão grande, é tão bonito, é tão bacana, que a gente não olha para fora. A gente não tem o hábito de olhar para fora. A gente olha para dentro e se esquece que Nova York, Chicago, Los Angeles, Tóquio, Londres, Paris, Lisboa, todas essas cidades passaram por problema de violência. Todas, sem exceção. Mas foi resolvido. Não sem sangue, suor e lágrimas, obviamente. Nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver. Eu tenho certeza que vamos resolver. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, nós, pessoas honradas, honestas, de bem, vamos resolver. E foi justamente pensando nesse sentido que eu comecei a estudar as organizações contábeis fora do Brasil. E descobri que nós somos muito bons. Muito bons. E que essa mesma autoestima baixa que a gente tem com relação ao Brasil, nós temos com relação às nossas organizações contábeis.
as nossas empresas de contabilidade, que são sensacionais. Temos problemas, mas temos muita coisa boa. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. O título nosso é o CEO. Como sair do contador para o CEO? E o que é esse tal de CEO, esse céu, né? Que trem que é esse? Isso é uma nomenclatura global, não é só americana, para o principal executivo de uma empresa, que tem como responsabilidade conduzir a gestão da empresa, o posicionamento de mercado, a visão, as estratégias, enfim, tornar a empresa mais competitiva. Esta é a responsabilidade, este é o papel do principal executivo da empresa, tenha ele o nome que for. Tenha ele o nome que for. Você não precisa chamar de CEO, pode chamar de presidente, de diretor executivo, de chefe, não importa o nome, não importa a forma, o que importa? A essência. Agora, o que faz de você um bom CEO? Como que você poderia mudar o seu modelo mental de técnico, sim, de operador da ciência, para um executivo? Para alguém que realmente conduz a sua empresa para a competitividade. Eu vou falar 7 coisas. Claro que eu não pretendo aqui fazer uma abordagem conclusiva. As questões ligadas à mudança de modelo mental, elas estão muito mais no nosso dia a dia do que propriamente num guia, numa cartilha, num passo a passo. Não é isso que eu me proponho a fazer aqui com vocês. Eu vou mostrar 7 coisas que eu considero importantes, que eu descobri em livros, em experiência, em observação e em pesquisa. A primeira delas, a primeira coisa que um bom executivo, que um bom CEO precisa entender é o que é o mercado. O que é o mercado? Como que funciona a economia? Como que se determina preço de alguma coisa? A gente aqui no Brasil são poucos os cursos que têm boas cadeiras de economia. Marcelão. Poucos os cursos do Brasil dão boas aulas de economia. E eu vou explicar isso para vocês de uma forma bastante simples. Bastante simples. Porque hoje, no mercado de serviços contábeis, no Brasil e no mundo, a principal metodologia de determinação de preço é: calculo quantas horas eu executei para realizar uma tarefa, aplico um markup, uma taxa, e tenho meu preço. Certo? Bom, vamos entender isso. Se eu tenho uma mina de minerais, vou lá nessa mina, gasto 1 hora para extrair uma pedra de carvão, e eu gasto 1 hora para extrair a pedra de diamante, tem as duas aqui. Vou aplicar um markup e vou vender as duas pelo mesmo preço. Qual que vale mais, a pedra de diamante ou de carvão? Depende. Isso é aula de economia. Isso é aula de economia, porque a precificação por hora trabalhada mais a mais-valia é uma teoria econômica que está escrito no livro O Capital, Karl Marx. Tem gente que segue essa linha. Né? Você sabe, alguns países que seguem esse modelo econômico e que não dá muito certo. Agora, Adam Smith, teoria econômica do mercado. O que vale mais, o diamante ou o carvão? Depende. Porque se você estiver morrendo de frio, você vai pagar mais no carvão do que no diamante. Então, quem determina o valor daquilo que você faz não é o seu esforço, é o mercado. É duro da gente aceitar isso. Mas se você quiser ser exatamente um executivo, um CEO, a primeira lição que você precisa entender é a lição da economia de mercado.
Quem determina o tanto que vale o serviço que você entrega não é você, é o seu mercado. Ponto. A não ser que você vá para a Venezuela, ou para a Coreia do Norte, ou para Cuba. Aqui no Brasil nós já tentamos fazer isso, vocês lembram? Tem gente da minha idade. Eu já fui buscar boi no pasto. Fiscal do Sarney. Tentei tabelar. Não foi? Dá certo? Primeira lição, teoria econômica. Valor. Philip Kotler, 1970, administração de marketing. Valor é igual benefício menos custo. Qual é o benefício que você gera para o seu cliente? E qual o custo que ele tem para usar o seu serviço? E lembrando, custo não é preço. O custo de uso é tudo aquilo que ele paga para consumir o seu serviço, mais as tarefas que ele executa para consumir esse serviço. Vamos dar um exemplo simples? Netflix, TV a cabo, certo? Qual que é o custo de uso do Netflix? Mais tudo aquilo que envolve o uso do serviço. TV a cabo, qual que é o custo de uso da TV a cabo? Mais o custo de uso. O que é custo de uso? É todo o processo envolvido, desde a decisão de compra até o cancelamento do serviço. Para usar uma TV a cabo, o que eu tenho que fazer? Comprar a televisão. Depois, energia elétrica. Está certo. Depois, ligar para a TV a cabo. Depois, esperar o caboclo chegar lá. Ele marca meio-dia, né? Você vai chegar 3 dias depois, no dia, né? Para usar o Netflix, o que eu faço? Netflix, baixa o aplicativo, cartão de crédito, estou usando. O custo de uso é menor. Agora, quem é que gosta mais de TV a cabo que Netflix aqui? Deixa eu ver. Ninguém? 1. Por quê? Porque vê 2. Por quê? 3. Vê benefício diferente. Assiste futebol, novela, jornal, novela. Aula de economia. Tem um tanto de coisa que não tem no Netflix. São benefícios diferentes, valores diferentes. Então, você quer aumentar o valor do seu serviço? Mude uma das duas variáveis dessa equação. Ou entregue mais benefícios, ou reduza o custo de uso. Quer ver um caso real também? O que é custo de uso para o seu cliente com relação ao serviço de contabilidade? Será que é só o valor mensal que ele paga? Nossa, chegaram 2 de preto aqui agora, eu vou até embora. Fiquei até com medo. Então, o que é o custo de uso do seu serviço contábil? Será que é só o valor mensal que ele paga? Vou fazer uma pergunta mais objetiva direta. Quando o cliente separa os documentos mensalmente para te entregar, isso está de qual lado da equação? De benefício ou de custo de uso? Custo de uso, por isso que ele não quer entregar, claro que não. Se fosse benefício, ele seria o primeiro a ir lá no seu escritório entregar. E aí vem alguém e fala assim, não, cara, você não vai ter mais esse custo. Eu vou colocar um software que, além de outros benefícios que você vai ter, eu vou reduzir esse custo de uso seu e dá certo. Claro, que para dar certo, você não pode chegar para ele e falar assim, oh, podia estar matando, podia estar roubando, só vim aqui pedir para você, pelo amor de Deus, usar esse software. Né? Tem todo um processo aí para fazer isso, mostrar o benefício para a coisa acontecer. Mostrar quais são as dores deles que serão resolvidas ou quais as alegrias que ele vai ter ao usar aquele software. Então, essa é a equação do valor. Primeiro ponto, quer ser um bom CEO, entenda o que é valor. E para você entender dores e alegrias, tem a palavrinha mágica que foi falada na palestra anterior a minha aqui, com muita ênfase, a tal da empatia. O que é empatia? Simplesmente assim, se colocar no lugar do outro.
Agora, como que eu vou me colocar no lugar do meu cliente? Ficando lá no meu escritório o tempo inteiro? Vamos dar um exemplo aqui, real. Pesquisa, enquete real. Pessoal, quantos de vocês participam de eventos da área contábil? Deixa eu ver, por favor. Por que vocês participam? Para ficar melhor, né? Para fazer networking, para conhecer as novidades do setor, não é assim? Quantos de vocês participam de eventos do cliente de vocês? 2, 3, 4, como 5,76%. Por quê? Porque você precisa fazer networking com quem? Com o seu cliente. Precisa conhecer o mercado de quem? Seu cliente. Isso é empatia. É ler as revistas que ele lê, assistir os programas que ele assiste, participar dos eventos. Você não será um bom CEO se você não entender o valor, e para entender o valor você precisa entender o cliente. Então não dá para ficar dentro do escritório. Esse é um outro ponto. 60, 30, 10. Não precisa nem fotografar, né? Dá para guardar de cabeça. 60, 30 e 10. O que é isso? 60% do seu tempo você tem que estar preocupado com venda. Que palavra feia, venda? É, venda. Venda não é palavrão, venda é técnica, venda não é eu podia estar matando, podia estar roubando, não é só vir aqui te pedir para vender, comprar esse negócio meu. É se preocupar com o cliente, é entender o que ele precisa, entender as dores dele, as alegrias. 30% do seu tempo preocupado com a gestão da operação e 10% com a cozinha. O que é a cozinha? Aprovações, né? Aquelas contas a pagar e a receber que vocês fazem, etc, etc, etc. Trocar a cadeira do escritório, né? Trocar a geladeira, trocar o computador. Essa é a cozinha. 60, 30, 10. Cara, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Ponto. Então, arruma um outro CEO para a sua empresa. Simples assim. Contrata. Já que você não quer assumir esse papel, você pode se dar o luxo de contratar um. Vou te garantir que vai ser mais caro que se você fizer um esforço de mudar o seu modelo mental para começar a operar dessa forma. Segunda etapa do processo. Entender a visão de futuro. Para onde vai a sua empresa? Para onde vai o seu mercado? E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiz uma pesquisa recentemente. Alguns de vocês responderam. Foram 925 respostas, e eu consolidei alguns números, analisei esses números e comparei com o resto do mundo, e trouxe algumas coisas interessantes. Para mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado de serviços contábeis, eu vou fazer uma analogia aqui com vocês, ok? Metáfora. Quando eu falo em posto de gasolina, vocês se lembram de quê? Qual que é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Petrobras, o que mais? Bomba de gasolina, o que mais? Frentista. 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 Aqui no Brasil tem uma coisa engraçada, né? A gente reclama do preço da gasolina, mas a gente adora um frentista, né? Tem uma lei, é uma lei, que obriga os postos a terem frentistas, porque o brasileiro, segundo a concepção do Estado, a gente é incapaz, né? A gente não tem capacidade motora de abastecer o próprio carro. A gente não tem capacidade motora de abastecer o carro. Segundo a percepção de quem fez a lei. Mas, posto de gasolina tem muito frentista. E isso, na nossa cabeça, gera custo, ineficiência e outras coisas mais. E a segunda coisa que vem à cabeça da gente quando a gente fala de posto de combustíveis é o quê? Trambique, não é? Fala sério. Falou de posto, a gente já pensa logo em gasolina adulterada, não é? Bom, só que tem muita gente no mundo inteiro que aboliu já o frentista e transformou posto de combustíveis num negócio, que inclusive está em transformação, como a gente viu hoje de manhã. Porque o pessoal dessa indústria que fica só preocupado com a gasolina, vai acontecer o que com ele quando vier o carro elétrico? Morrer. Então, o negócio posto de gasolina não é gasolina, certo? Isso é lá nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, vocês acham
que a coisa está muito diferente? Vocês acham que esse tipo de negócio, baseado em solução para os seus clientes, é muito diferente daqui do Brasil? Ou seja, o dinheiro do posto de gasolina hoje está na loja de conveniência, não é? Vocês conhecem mais algum posto aqui no Brasil que funciona assim? Eu conheço. Tem um ligando na rodovia Fernão Dias, rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo, chama Grau, que tem de tudo, inclusive gasolina. Né? Pergunta-lhes, se a gasolina for muito cara, alguém para lá? Para. E se a gasolina for batizada, para lá? Para. Começa a complicar. Então, pré-requisito para um posto. Mais ou menos. Parar não para, não. Né? O objetivo do posto é, eu tenho uma gasolina, preço de mercado, não é nem muito acima, nem abaixo do mercado. Eu não sou o mais caro, nem o mais barato. A gasolina não está batizada, fiz mais que a obrigação, não é? Mas eu tenho uma série de serviços de conveniência que resolvem as dores do cliente, como, por exemplo, troca de óleo, como, por exemplo, fome e alegrias, que você leva lá seus filhos para divertir daqueles cantinhos cheios de coisas interessantes para as crianças. E a esposa ainda vai comprar a bolsa. É isso que está acontecendo no mercado de serviços contábeis no mundo. Nós temos 3 níveis de serviço. Nível 1, conformidade legal, está virando gasolina, já é gasolina, tem que estar boa, tem que estar mais ou menos barata mesmo. Mas o nível 2 e 3 é que está o dinheiro. É a loja de conveniência. Negócios. Isso aqui não fui eu que disse, isso aqui é do Gary Boomer, lá de Boston. E, basicamente, nesses 3 níveis, a gente entende a percepção de valor com relação ao serviço. Nível 1, conformidade legal. Nível 2, consultoria, que ajuda o desempenho das empresas dos seus clientes. E nível 3, o aconselhamento estratégico. A questão é a seguinte, se eu não tiver o nível 1, eu consigo fazer o nível 2? Até consigo, mas não dá longevidade. É a gasolina que atrai o cidadão para o posto. Então, tem muita gente falando assim, eu estou escutando isso muito, rede social eu escuto, eu participo pouco, eu publico pouco, mas eu escuto muito. E eu estou escutando assim, abandonem o nível 1. Vai com fé. Vai com fé. Tira a bomba do seu posto e deixa só a lojinha de conveniência para ver o que vai acontecer. Se alguém vai parar lá. Mata seu negócio. Que delícia que vai ficar. Que delícia que vai ficar. Não preocupa com o nível 1, não. Isso já morreu. Vai com fé. Vamos ver onde vai parar. 464 bilhões de reais por ano. Vocês sabem de qual mercado eu estou falando? 464 bilhões de dólares, 1 trilhão 710 milhões de reais. Qual é esse mercado? É o de gasolina ou de contabilidade? Contabilidade. No mundo. É muito ou é pouco? Tá bom, não tá? Tá bom. O problema é que 87% dessa receita está no nível 1. No mundo. Aí o povo fala assim, só o Brasil. Não, é no mundo. É no mundo. O que acontece com isso? Estamos aqui falando em acabar com o nível 1? Não. A questão é pulverizar a sua receita. Ter um mix de produtos, de serviços melhores, mais diversificado, para atender às dores e gerar alegrias para os seus clientes. Porque só a gasolina não vai te sustentar. Só a gasolina, quem vende só gasolina, disputa o quê? Preço. Claro que é preço. Gasolina, tudo bem, você vai colocar uma V-Power, uma Ultra Mega Power, Motherfucker, etc., mas não adianta, o preço tem limite. Tem limite. É nível 1.
É o básico. Na pirâmide de Maslow está lá embaixo, né? Então, você tem que agregar mais serviços. Agora, analisei esses números do mundo, é uma pesquisa global, com a pesquisa que eu fiz aqui no Brasil. Os escritórios de contabilidade no Brasil, vocês não acham ruim de eu falar escritório de contabilidade, não acham? Fala sério. Quem acha? É porque você já é CEO, né? Já tem marketing, já tem estrutura comercial. Show de bola, por isso que ela pode falar. Isso aí. Isso aí. Inclusive, o seu escritório já abriu capital, já pode ser um SA, já tem investidor. Show de bola. Porque, para mim, é muito mais importante o conteúdo que a forma. A essência que a forma. Ou não? Ah, bom. Então, 3,5% da receita mundial, os escritórios do Brasil têm 3,5% da receita global dos escritórios. Isso é muito ou é pouco? O que vocês acham? Não, está compatível, não está? Não, nem muito, nem pouco. É o adequado. Exato. Não está nem muito, nem pouco. Está adequado. Agora, nós temos 5% das empresas. Aí é muito ou é pouco? Me ajuda a pensar. A gente tem 3,5% das receitas e 5% dos escritórios. É muito ou é pouco? Tem alguma coisa errada nessa história, não tem? Eu preferi o contrário também. Aí o número mais surpreendente, 13% dos funcionários. Ai, aqui doeu, não doeu? É frentista demais. Aqui está me cheirando a problema sério de produtividade. Ah, mas o problema é que o Brasil é complicado, não é? Não é? Ótimo. Vamos caminhar nesse sentido. Isso pode ser uma das explicações. Aí eu fui analisar outras coisas. Isso ali é a evolução de organizações contábeis com registro no Conselho Federal nos últimos anos, nos últimos 14 anos. Perceberam que houve uma queda, não perceberam? Morreu um tanto. Agora começou a subir de novo, não começou? Bom, começou a subir numa velocidade intensa, porque nos últimos 4 anos foram 20 mil a mais criados. Isso é bom ou é ruim? Não sei, vamos analisar. Que tal se a gente fizer o seguinte raciocínio? Se no Brasil só tivesse 3,5% dos escritórios do mundo, para manter igual, receita e quantidade, o que aconteceria? Quantos escritórios que a gente deveria ter aqui? 45 mil. Quando tem oferta demais, o que acontece? Nossa, vocês aprenderam economia bem, então. Quando tem oferta demais, o preço cai. Aí, o que acontece? Eu fui analisar outro aspecto. No mundo inteiro, Deloitte, Price, Ernst Young, KPMG, tem um volume significativo de participação no mercado. No Brasil é bem menor, tá? É bem menor. Vocês acham que essas 4 empresas juntas conseguem cartelizar o mercado e determinar o preço que esse mercado se conduzirá? Sim ou não? Não, né? Com esse percentual, não. Também acho que não. Vocês acham que uma empresa que tem 0,1% do mercado é capaz de determinar o preço do mercado? Sim ou não? Quem acha que sim? O 0,1% do mercado. Se ela tiver 0,1% do mercado, ela joga o resto todo para baixo. Então nós temos tem gente que acha que uma empresa que tem 5 mil clientes é capaz de determinar o preço do mercado. Eu acho que não. Eu acho que a gente está usando aquilo ali de bode expiatório para um fator externo, colocando assim, a culpa é da complexidade, a culpa é dessa empresa, e não minha.
E CEO não faz isso. CEO assume responsabilidade sobre o seu destino. CEO olha para o mercado e vê assim, como que eu gero valor para a minha empresa, independente do mercado. CEO assume responsabilidade sobre o que fala, sobre o que faz, e sobre a própria empresa e sobre o próprio sucesso. 0,1% do mercado jamais poderia mudar o valor do preço do mercado. Jamais, em hipótese alguma, porque senão o preço estaria lá para cima por causa da KPMG, Price, Deloitte, aqui no Brasil, inclusive, que tem uma participação de mercado em torno de 20%. O padrão de preço seria outro. Não seria nem o que tem hoje. Então, na realidade, nós temos um excesso de oferta, está claro, está evidente, uma produtividade baixa e falta de percepção de valor, falta de percepção de futuro na gestão das organizações contábeis. E aí não importa trocar o nome. Você pode usar o nome que for. A questão é, vamos nos tornar empresários ou vamos nos tornar consultores? A decisão é sua. Só que os papéis são muito diferentes. E o que tem de bom no Brasil? Fora samba, futebol, cerveja e carnaval. Futebol nem mais, né? Então, vou fazer outra analogia. O que eu falei, a primeira coisa que eu falei aqui foi o quê? Que os escritórios do Brasil são sensacionais, não são? Não falei? E o que eles têm de sensacionais? Outra metáfora. O que a sua empresa, o que o seu escritório tem em comum com essas empresas aqui? Hã? O que tem em comum? Oi? O que esses escritórios têm em comum com essas empresas? Hã? O que mais? Tecnologia, o que mais? Cliente. E o que esses clientes têm de diferente do varejo tradicional, por exemplo? Eles têm uma coisa que é delicioso em qualquer negócio, que qualquer CEO ajoelha e agradece todo dia por ter. Receita mensal recorrente. O melhor negócio do mundo é um negócio de receita mensal recorrente. Todas essas empresas aqui gostariam de ter os clientes que vocês têm. A fidelidade que o cliente de vocês tem com vocês. Porque todas essas empresas vivem de receita mensal recorrente. Mas elas têm uma dificuldade que vocês não têm. E eu vou explicar. A maioria das empresas do mundo tem que caçar um leão por dia. Empresas de software que trabalham por projeto, elas têm que vender um projeto, aí o cara fica feliz da vida. O CEO abre champanhe, bate o sino, comemora, mas no dia seguinte ele acorda e tem que vender outro projeto. Empresa de engenharia, fechou um grande contrato de obra, bateu o sino, foi todo mundo para a cachaça, no dia seguinte tem que vender outro projeto. Não é assim? Vocês, quando fazem uma venda, fecham um contrato, esse contrato fica com vocês por muito tempo. Isso é o melhor negócio do mundo. Receita mensal recorrente. Sabe quantos países do mundo os contadores têm contratos com receita mensal recorrente? Alguém chuta? 2. Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. E o resto do mundo todo está querendo ficar igual a gente. Estados Unidos é assim? Não, né? É por hora. Ele apura as horas trabalhadas e manda lá. Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Alemanha. França eu não conheço, pode até ser, mas a impressão que eu tenho é que também funciona como o anglo-saxão. Então, nós estamos bem por aí. E aí eu fiz algumas comparações.
A receita mensal, a receita anual, perdão, das empresas contábeis no mundo, média, é R$ 1.384.000. R$384.000, né? As empresas brasileiras, prestadoras de serviços contábeis, que são grandes, ou seja, as 20% maiores, têm como receita anual R$ 3,5 milhões por ano. Em média. Claro, conheço várias que têm 12 milhões de reais. Né? Umas poderosas aí, tem uma, mas na média, 3,5 milhões. Isso é 2,5 vezes a média mundial e ainda é recorrente, que delícia! Gente, olha só, é recorrente. É 2,5 vezes a média do mundo e é recorrente. Não. Ixi, vocês não vão voltar no mesmo voo para BH, não, né? Senão, o BH vai ficar sem escritório, se esse avião cair. Agora, por outro lado, os 80% dos escritórios brasileiros, pequenos, têm como receita R$ 360.000, 26% na média mundial, 1/4 da média mundial. E aí entra aquele outro número ali, que mede a produtividade. A produtividade, a capacidade de geração de receita no mundo é R$ 311 mil. No Brasil, é 97 mil ou 59 mil. Frentista demais. Não, e aqui eu não estou desmerecendo ninguém, não, de verdade. Eu estou fazendo a metáfora para ficar bem guardado na cabeça de vocês que a nossa produtividade é baixa. A culpa é da complexidade tributária? É. A culpa é nossa por causa da gestão. Também. Também, eu vou provar isso para vocês matematicamente. E a média da RNC que eu calculei hoje de manhã, que o Thiago mostrou, é 72 mil. Você mostrou os números, eu calculei. Ele mostrou receitas e quantidade de funcionários. Eu dividi por 1.200, deu 72 mil. A média de vocês está abaixo da média brasileira. Está acima da média brasileira dos grandes, né? Vocês são grandes. Eu carrego comigo um ditado. Em Deus nós confiamos, para os demais tragam-me números. Essa frase foi dita por Edward Deming, pessoa que criou os programas de qualidade no mundo, e eu procurei fazer uma radiografia do mercado contábil brasileiro, com base em números, e trouxe aqui para vocês. Eu vou explicar para vocês que números são esses, tá? Para depois a gente analisar de fato. Isso aqui é um caso real, é um caso de uma empresa que eu faço esse tipo de trabalho, é verídico, e a gente analisa primeiro o quê? Receita anual, depois a margem operacional, considerando como margem operacional no escritório de contabilidade somente o custo de folha de pagamento relacionado com processamento contábil fiscal trabalhista, ok? Custo operacional, então, desse cidadão é 3.300.000, com a margem percentual de 36%. Não considerei imposto ali, tá? Quando eu faço essas análises, eu não procuro saber o tanto que é de imposto, até porque tem alguns que fazem planejamentos tributários agressivos aí, né? Vamos dizer assim. Vamos sofismar um pouco. Então, opa, dá para dar play ali para mim, por favor, de novo? Por favor. Isso. Isso, batuta. Show de bola. Obrigado. Depois a gente analisa o custo da administração, o custo de marketing e vendas, a quantidade de novos clientes, a quantidade de clientes ativos, e a gente extrai esse número aqui chamado ticket médio, ou margem, ou receita recorrente mensal. No caso desse escritório que a gente está analisando, é R$ 805 por mês, receita recorrente mensal. Depois a gente analisa o custo de aquisição de clientes. O que é isso? É o custo de marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes novos adquiridos naquele período. Daí a gente tira também o custo unitário de operação. Divide o custo de contábil fiscal e folha pela quantidade de clientes ativos, a gente tem um número de R$ 6.000
por mês. Depois a gente tem o custo de administração, e aí eu calculo isso tudo em meses. O que significa isso? O 2, 8 e 3 ali. Significa que, para adquirir um cliente novo, eu gasto 2 mensalidades dele, ok? Para manter esse cliente na minha carteira, eu gasto 8 mensalidades, e para manter a infraestrutura administrativa, eu gasto 3 mensalidades. É uma métrica um pouco diferente que eu adaptei do mercado de serviços de software, tá? Mas ela funciona, pelo menos nas minhas análises, melhor para o mercado contábil. Por quê? Com isso aqui eu concluo o quê? Que 10 meses do meu contrato eu pago. Sobra 2 para mim, não é? Normalmente é 1 para o imposto. Quando não tem planejamento tributário agressivo, né? E 1 de lucro. E os 3 meses para adquirir o cliente? Os 2 meses para adquirir o cliente? O que significa isso? Quer dizer que, quando eu coloco um cliente novo na minha carteira, ele só vai começar a me dar resultado no ano seguinte. 10 meses para pagar a operação, mais 2 para adquirir, 12, não é? Então, por isso que este escritório aqui, no caso, ele precisa de capital, de investimento. Porque, se ele contratar 1.000 clientes hoje, se ele conseguir captar 1.000 clientes hoje, o que acontece com o caixa dele? Cai. Ele não vai ter fluxo de caixa para operar 1.000 clientes. Olha que loucura. E aí que Portugal fez uma coisa sensacional, e que lá nós temos empresas de serviços contábeis de verdade. E não só escritórios. Uma empresa em Portugal pode ser SA. Um escritório de contabilidade em Portugal pode ser SA. Aí é empresa. Aí eu posso ter investidor. Aí eu posso captar dinheiro para conquistar 1.000 clientes, eu invisto em marketing, vendas, conquisto cliente e não quebro. Porque, numa estrutura de capital próprio, da onde você vai tirar esse dinheiro? Da operação ou do banco. No Brasil, tirar dinheiro do banco é a morte. A morte mais tenebrosa de todas, né? Aí que não paga a conta. E, por fim, a gente extrai esses outros números aqui, que é a quantidade de cancelamentos por ano. Isso me dá uma taxa anual de cancelamento, me dá um lifetime em anos. Quer dizer que, neste caso aqui, os clientes ficam 11 anos comigo. O que é o lifetime? Não é uma análise do para trás, do histórico, é uma projeção para o futuro. Se esse ano eu tive 49 cancelamentos, isso significa 9% de cancelamento de contratos na minha carteira, eu posso projetar que os atuais clientes ficarão comigo 11 anos. E eu calculo o lifetime value, ou seja, a margem operacional vezes 11 anos vezes 12 meses. E aí eu tenho um número que me traduz o seguinte: quanto que aquele cliente me deixa na empresa em caixa? Fora o custo administrativo, tá, gente? O lifetime value não entra custo administrativo. Com isso, eu calculei o valor daquele escritório, 11 milhões de reais. Aquele escritório que tem uma receita de 5 milhões por ano, vale 11 milhões 665.003 reais. Sensacional, não é? Calculem isso para vocês. Quanto que vocês pagam, em geral, quando estão comprando escritórios? 7 meses, né? Esse aqui está dando 2 anos. Conclusão número 1, comprar escritório no Brasil está barato. Essa planilha é a planilha resumida, eu vou mandar para vocês esse material todo, para vocês terem, não precisa... pode até fotografar, não tem problema nenhum. Pode fotografar, se quiser eu fico aqui também, para ficar mais bonito. Ó. Não tem problema nenhum, mas eu mando para vocês esse material. Bom, entenderam a metodologia? Agora eu vou analisar o mercado. Média do Brasil, 20% maiores e 80% menores. Ok? Média do Brasil, quase R$1 milhão de receita. A margem é igual nos pequenos e nos grandes. Funcionários, 11. Nos pequenos, 6. Nos grandes, 36. Salário médio. Salário médio. 1.672 e
2.900. E aí já começa a complicar a vida dos pequenos, né? Por quê? Porque aquele pequeno ali recebe 30 mil por mês e paga 20 mil só de folha. Só de folha. Sobra quanto para ele? 30 menos 20 dá? 10. Ainda tem que pagar o imposto. Tem que pagar o aluguel. Tem que pagar o soft. Tem que pagar energia. Tem que pagar a internet. Tem que pagar o que mais? RNC. Sobra quanto para ele? E aí ainda fala assim, agora você tem que investir em tecnologia. Agora você tem que investir em marketing. Agora você tem que investir em informação. Agora você tem que investir em gestão, em autodesenvolvimento, em desenvolvimento dos profissionais, em flow. Então, flow deu! Flow deu essa história, não dá, não fecha a conta. Como que faz isso? É porque a palestra anterior foi de flow, então... O povo está tentando entender aqui. Né? Resultado final. Mesmo assim, esse escritório, considerando o lifetime value dele, total, 800 mil contra 9 milhões. Mais ou menos 2 anos e meio. E por quanto que a gente compra um escritório hoje? 7, 6, 8, 10 mensalidades. Está barato o OLX. Por quê que está barato? Vou deixar vocês pensando, depois eu respondo. Agora o número derradeiro, receita por funcionário. A média dos pequenos e a média dos grandes. 60 contra 97. Ou seja, ineficiência atrai ineficiência. Falta de capacidade de investimento gera ineficiência. Não é que eles não querem, é que eles não podem. Como que eu vou ficar mais eficiente se eu não tenho escala, se eu não tenho tecnologia, se eu não posso fazer um programa de qualidade, se eu não posso contratar um consultor? Não tem jeito. Não fecha a conta. Temos 20 mil escritórios a mais no Brasil que precisam de eficiência. Sendo que, lembrem-se, aqui são 53 mil, aqui são 12 mil empresas prestadoras de serviços contábeis. Agora vamos discutir aquela coisa, o mito da complexidade. Será que eles são ineficientes por causa das 45 alterações legais por dia que nós temos aqui? Será que é só essa a explicação? E ó que eu sou contra a burocracia, todo mundo que me conhece sabe disso, né? Eu já até apanhei para caramba da Receita por causa dessa história, mas, enfim. Se realmente a culpa da ineficiência for o sistema tributário complexo, quer dizer, então, que os pequenos escritórios que só atendem empresas do Simples Nacional deveriam ser mais produtivos, correto? Sim ou não? Os que atendem, imagina que ele atende lucro real. O que é mais complexo, lucro real ou simples? O simples é mais complexo que o real. Né? Bom, aí, ok, 3,77% das pessoas acham que o simples é mais complexo que o real, tudo bem. Mas os outros tantos acham que não. Eu fiz uma comparação. Eu peguei, estou comparando banana com banana, não laranja com banana. Eu peguei só os escritórios pequenos, 80% dos pequenos, e separei os que atendem a lucro real. E olha o que eu descobri. Além da receita ser maior, o escritório pequeno, que só atende lucro real, além da receita ser maior... Não, aquele lá só atende lucro real. Olha que contrassenso. O escritório contábil que atende lucro real, ele tem mais receita e é mais produtivo. Então, vamos só atender lucro real. Uhum. Tá certo. Tá certo. Não, tem, ué.
Clientes que pagam mais, até porque aqueles, estatisticamente, eu posso fazer essa pesquisa para você e te mostrar. Né? Não, não. O fato é que a receita por funcionário é 14% maior nos escritórios pequenos, pequenos, que atendem ao Simples Nacional, ao lucro real. O que quer dizer isso? Eu não tenho dado estatístico, eu não consigo dar número para quantificar isso. Na próxima pesquisa eu vou tentar descobrir matematicamente o porquê que isso aconteceu. Eu desconfio, eu tenho teses, eu tenho hipóteses. Qual é a hipótese? O escritório que atende a lucro real, ele tem que ter processo. Senão ele não consegue atender. Né? Entregar as FDs e as SCDs não é uma tarefa simples para uma empresa não organizada. Precisam de profissionais mais qualificados, até porque o salário médio é maior nos do lucro real. Olha lá, 1.800 por mês contra 1.600 por mês. E usam tecnologias mais sofisticadas também, sistemas melhores. Mas são hipóteses, eu não posso afirmar isso com convicção. São teses que a gente vai constatar. Então, lição número 1, entender o que é valor. Lição número 2, entender para onde vai o mercado. Para onde vai o mercado? Para a loja de conveniência e para a bomba produtiva. Porque tem como reverter essa equação aqui? Tem como reverter ao agregar produtividade? Tem. Aonde? Melhorando, reduzindo o seu custo operacional. Certo? Sim ou não? Beleza. Bom, e agora, qual estratégia você deve seguir? Vamos entender. Você tem 4 estratégias básicas. A primeira é aumentar seu ticket médio. Esse aqui é um caso real também, tá, gente? É caso real, de um escritório pequeno. Ticket médio de 1.100, ticket médio de 1.300. Se eu conseguir isso, eu tenho um aumento de R$600 mil no lifetime value total daquele escritório. Ou seja, aquele escritório vale R$600 mil a mais se eu conseguir um aumento de R$300 por mês no ticket médio da minha carteira. Como que aumenta o ticket médio? Como que aumenta o ticket médio? Mais serviços. Coloco mais produto na loja de conveniência. Isso tem um nome técnico chamado de cross-sell e upsell. Eu faço novas vendas, faço upgrade nos meus contratos, ofereço novos serviços, novos produtos para aquele cliente. Segunda estratégia, eu reduzo o custo operacional, consequentemente aumento minha margem. E com isso eu consigo aumentar R$500 mil no lifetime value total do meu escritório. Como é que reduz o custo operacional? Sistema, processo, treinamento, qualificação. Certo? Estratégia número 3, eu reduzo meu cancelamento. A redução de cancelamento me agrega também R$500 mil a mais no meu lifetime value. Como é que eu reduzo o cancelamento? Invisto em atendimento a cliente, invisto na experiência do cliente, invisto na qualidade do atendimento, não na qualidade do serviço, são coisas diferentes. Na satisfação do cliente, mais do que satisfação, isso tem um nome chamado lealdade, real. Existem dois métodos de medir satisfação ou lealdade. A satisfação é aquela pergunta tradicional: você está satisfeito com o meu serviço? Sim. Lealdade: você indicaria o meu escritório para um amigo seu? Não. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Satisfação, show de bola. Lealdade, muito melhor. Estratégia número 4. Aumento a quantidade de clientes. Isso trouxe para mim quase R$1 milhão a mais, aliás, de receita no lifetime value total do escritório. Praticamente dobrei a quantidade de novos clientes de um ano para o outro. Bom, são 4 estratégias básicas. Qual que eu vou escolher? Pode ser as 4. Se eu tiver o quê? Dinheiro. 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 Tendo dinheiro,
Eu faço as 4. Por quê? Como que aumenta a quantidade de clientes de uma empresa? Marketing. Qual que é o orçamento de marketing que eu tenho que ter? Vamos fazer um exemplo? Qual que é o ticket médio ali? 1.100. Quantos clientes você quer? 1.000. Então, é 1.100 vezes 1.000. Para você pagar um mês de mensalidade. Normalmente, se você pagar 3 meses, está bom. Se você marcar... Gente, o cliente fica 11 anos com a empresa. Se você pagar 6 meses, está valendo, não está? Então, se eu quero um cliente a mais, eu tenho que investir R$6.000. Se eu quiser 100 clientes a mais, eu tenho que investir... Exatamente. A conta é essa. O seu orçamento de marketing, quem define? Você. É o CEO. Quantos clientes você quer? Ticket médio, vezes o tanto de meses que você quer pagar, vezes a quantidade de clientes que você quer. Agora, tem jeito de conquistar novos clientes sem investir em marketing? Tem. É só você tentar ganhar na loteria sem jogar. É o mesmo raciocínio. Eu não vou colocar 0 de orçamento de marketing. Show de bola. Vai ganhar na loteria. Se você achar o bilhete premiado na rua. Senão, não tem como. Só tem um detalhe. Mesmo que você tenha dinheiro para fazer tudo isso, porque aumentar a carteira, aumentar a ticket, aumentar a lealdade e aumentar a eficiência exige investimento. Todos eles exigem investimento. Mesmo que você tenha dinheiro para fazer todos eles, ou 3 deles, aumentar a eficiência é obrigatório. Por quê? Primeiro, que a nossa eficiência é baixa. Segundo, que se você aumentar a carteira e mantiver a eficiência baixa, você está chovendo molhado. Você vai ter que contratar gente. Aí você vai ter uma necessidade de capital de giro muito maior. Eu tenho certeza que todos vocês, quando montaram as empresas de vocês, fizeram um plano de negócio. Fizeram a projeção de capital de giro nos, pelo menos, 2 anos, né, como qualquer empresa faz no Brasil. Então... Mas agora, mais do que nunca, é importantíssimo fazer essa análise. Qual é a estratégia, quais são as ações que eu vou tomar, qual vai ser o meu orçamento e qual a necessidade de capital de giro a partir daquelas estratégias que eu tomei. E isso é papel de quem? Isso, do CEO, do senhor. Pode falar igual lá em meu do senhor. Do senhor são vocês, do senhor e da senhora. Né? Detalhe, isso é pesquisa global. Após 5 anos de implantação de tecnologia em nuvem, conectando empresas e seus escritórios de contabilidade, 65% de aumento da eficiência. Esse número é global, no Brasil é um pouquinho maior, é 70%. Detalhe, tirando o Brasil e Portugal, o resto do mundo está flodido, porque eles cobram por hora. E aí? E aí que eles vão trabalhar menos horas, vão cobrar menos. Então, eles estão com uma tarefa hercúlea de mudar o mercado, de falar assim, cara, lembra que eu só cobrava de você por hora até mês passado? Pois é, a partir de agora eu estou querendo cobrar por mês. O que é mais fácil, melhorar a sua eficiência ou mudar seu mercado? Então, o nosso desafio no Brasil é muito menor do que o resto do mundo, gente. É muito menor. Nós temos que olhar para dentro, eles têm que olhar para fora, eles têm que reeducar o cliente. Outro detalhe, importante, porém, quase imperceptível. Dentro do seu escritório, você tem mais de um escritório. Isso aqui é uma análise real. Ticket médio abaixo de 1.000 e acima de 1.000 dentro daquele mesmo escritório que tem receita de 5 milhões. Olha a diferença dos números. Gigantesca. Olha o lifetime value dos clientes grandes, R$63 mil. Olha dos pequenos, R$14 mil. Eu recomendo fortemente que vocês façam essas análises detalhadas, separando o perfil dos clientes de vocês. Os números gritam. E aí, qual que eu vou escolher? Não sei, eu tenho que olhar. Se eu for usar uma estratégia de expansão no cliente que tem um ticket acima de 5 mil, acima de 1.000, eu tenho que olhar para o meu mercado para ver se tem desse perfil lá. É aquilo que vocês estavam falando. Tem cliente que paga mais de 1.000 na minha região? Não. Então, eu tenho que atuar naquele de lá. Como? Upsell, cross-sell, ou novas vendas, ou novos clientes.
Quarta dica, ou quarto passo, conduz a gestão. Pessoal, eu estou operando às cegas aqui, eu estou sem relógio. Depois vocês me avisam quanto tempo que falta, por favor. Pode embora para casa? Não? Não? Não, então tá. Vocês não ficam bravos, não. Mas me avisa, porque eu não quero desrespeitar o horário do próximo. Depois que você definiu sua estratégia, uma daquelas 4, ou 2 ou 3 conjugadas, fazer as 4 juntas é loucura. Eu sugiro que escolham 2 estratégias, aumentar a eficiência mais uma. Você vai criar uma máquina de gestão. O que é essa máquina de gestão? Você vai criar 3 estruturas de fábrica. O que é fábrica? Eu tenho matéria-prima e entrego produto. A máquina de atração de novas oportunidades, de novos clientes. O que ela tem como matéria-prima? O mercado. O que ela entrega para a máquina de conversão? Leads. Lead é um nome técnico. É uma oportunidade. A máquina de conversão de contratos, a famosa máquina de vendas, ela recebe oportunidades e transforma essas oportunidades em negócio, em contrato fechado. A máquina de contrato fechado, de conversão, entrega para a máquina de entregas contratos, que vai devolver para o cliente os produtos e serviços que vocês entregam. E nós temos uma novidade, a máquina de encantamento, que vai trabalhar na redução do cancelamento e no cross-upsell, vendendo novos serviços. Nada disso funciona se não tem um responsável por área. Posso até falar o seguinte, eu tenho um responsável que atende atração e conversão. Posso. Mas não é o ideal. Encantamento é outra estrutura. Que vai olhar para a sua base de clientes, vai trabalhar a lealdade, e, a partir da lealdade, vai buscar novas oportunidades por meio de indicação. Indicação é importante? Todos vocês têm máquina de indicação lá, então, né? Tem um responsável por gerar demanda de indicação. Ou vocês ficam esperando o cliente lembrar que vai ter que te indicar. Fala assim, gente, hoje eu tenho que indicar lá o Marcelo. Hoje eu tenho que indicar o Marcelo. Ele vai colocar na agenda dele isso? Então, eu tenho que estimular. Isso é técnica, isso é processo. Por isso que, se você quer ter uma empresa de serviços contábeis, você precisa de processos além da máquina de entrega. Um processo de atração, um processo de conversão, um processo de encantamento. E um processo de gestão disso tudo. Muito doido, né? Muito doido esse trem. Até então, todo mundo achava que sua empresa era só a máquina 4, né? Mas não é. E o ritual de gestão é o seguinte. Chega lá, o Joãozinho, que é responsável pela máquina de atração, na reunião mensal de resultados. Abre o PowerPoint e mostra assim, quantas oportunidades eu trouxe aqui para a empresa? 10. Qual o valor médio dessas oportunidades? 1.000. Quantas foram convertidas? 5. Qual o valor dos contratos? 1.200. Então, você cria esse ritual de gestão onde todo mundo amadurece. A empresa inteira amadurece. E mais do que isso, você estabeleceu metas mensais e anuais. E aí, se por um acaso você estabeleceu uma meta de crescimento de 5 clientes por mês, o que a máquina de entrega tem que fazer? Preparar para receber 5 clientes por mês, senão trava. Senão não entrega. E se não conseguiu entregar 5, ela para. Imagina que ela ia ter que contratar um analista fiscal. Não, agora não, vamos esperar para o mês que vem. Então, esse ritual de gestão é fundamental para gerar eficiência no sistema como um todo. E detectar os gargalos. Agora, o objetivo não é punir ninguém. Não é punir. É analisar fatos, causas, consequências e criar ações corretivas. Porque sua empresa tem que funcionar como se fosse uma fábrica de cerveja. Ô, delícia, né? Mas é mais ou menos assim.
Imagina você que eu montei uma fábrica de cerveja linda, maravilhosa, artesanal, está produzindo ali, delícia. Aí, garrafinha de 600 ml, aí chega o Marcelo e fala assim, Roberto, eu vim aqui, mas eu quero comprar 300 ml. O que eu tenho que fazer? Apertar o botão de pare, né? Parou a máquina, reseto todo o processo produtivo, mudo os insumos, treino os funcionários e começa a produzir cerveja de 300, não é? Aí chega Júnior e fala assim, agora eu quero litrão. O que eu faço? Paro de novo. Você sabe qual que é o tamanho da garrafa? O tamanho do seu ticket médio. Se você a cada hora coloca um cliente com um ticket diferente, você está criando N máquinas daquela. São fábricas diferentes. E você pode até trabalhar isso no longo prazo. Mas se todo dia você para a sua fábrica, você está se tornando cada vez mais ineficiente. Falar que o sistema tributário é complexo, por isso eu sou ineficiente, é muito fácil. Só tem um detalhe. Só com a agregação de tecnologia, vocês lembram o número que eu falei? 70% de ganho de eficiência, não é? Já seria suficiente para a gente chegar perto da média mundial. Mas a gestão, a gente chegaria lá. Não tem nada impossível. Tem trabalho, tem disciplina, tem dedicação e tem estudo. Não tem nada impossível. Nós já temos os melhores escritórios contábeis do planeta. Precisamos ter as melhores empresas de serviços contábeis do planeta. Para isso, tecnologia, gestão e investimento. Para ter investimento, precisamos olhar para os nossos amigos lusitanos. Que, aliás, foi a única coisa certa que eles fizeram nos escritórios contábeis desde 1500. Tá? Abrir empresa é empresa. Então, eu posso ser um SA. Eu tenho que ter um diretor técnico, como uma construtora, como um hospital. Porque, senão, nós teremos 65 mil escritórios buscando dinheiro do BNDES. Ah, não tem. Então, na Caixa Econômica. Ah, não tem. Então, no Itaú, porque o Bradesco, pagando quanto de juro? Barato. Barato. Ou então, vendendo a fazenda para botar na empresa, porque capital não tem para investir. Né? Quinto item, posicione a sua empresa. Posicionar é mostrar para o mercado a diferença entre você e o outro. Ah, mas eu não posso falar que eu sou melhor que o outro. Não. Mas se todo mundo for igual, o que acontece? Se eu for no supermercado hoje comprar um pacote de quilo de sal, todos os pacotes estão com a mesma embalagem, qual que eu vou levar? Mais barato. Se eu não sou diferente, eu sou igual. Se eu sou igual, o mercado escolhe quem? O mais barato. Todo mundo oferta nível 1, mesmo serviço, mesmo atendimento, mesma máquina de entrega. Não tem nível 2, o mercado vai competir por preço. Óbvio! Não adianta lutar contra a lei de mercado. Todo mundo que já tentou entrou pelo cano. Então, Kotler, público-alvo, mostra a diferença. Segundo ponto. Segmentar significa exercer a sua humildade. É reconhecer que você não é capaz de atender a todo mundo com o mesmo nível de satisfação. Isso é exercício de humildade. Então, como que segmenta? Tem várias técnicas. A primeira delas é entender os bichinhos. Você quer ter um escritório de 100 milhões de reais? Sim ou não? Sim. É muito fácil, é só vender R$1 por ano para 100 milhões de amebas. Eu quero... Essa metodologia foi criada para empresa de software, tá? Quer ter uma empresa de software de 100 milhões de dólares? É muito fácil, vender $1 por ano para 100 milhões de amebas. Vender $10 por ano para 10 milhões de moscas, até chegar lá no elefante, vender 10 milhões de dólares para 10 elefantes. Por que esse cara fez isso? Porque o bicho pequeno, você tem a máquina de atração digital, não é? A máquina de conversão digital, a máquina de entrega digital e a máquina de encantamento digital. O bicho grande, o elefante, é humano, humano e humano. Mais do que humano. É personalizado e exclusivo. Quanto mais para cima da régua, mais personalizado, exclusivo e humanizado é. Quanto mais para baixo, mais mecanizado, digitalizado, automatizado é.
Em serviços contábeis no mundo, eu não conheço ninguém que entregue serviços para amebas e para moscas. Mas aqui nós temos o Waze. Waze, vocês usam? Ele ganha $1 por ano por usuário. Como? Publicidade. Ele investiu em propaganda, em marketing? Não. Em encantamento? Também não. Então, ele tem um produto viral digital. Se, na contabilidade, alguém conseguir fazer isso, vai ficar milionário. Eu não sei como, né? Se eu soubesse, eu teria feito. $10 por ano. Dropbox, Google Drive. Também digital, digital, digital. $100 por ano. Vendendo para ratos. Vocês conhecem alguma empresa que vende 500, 600 reais? O dólar está quanto mesmo? Ah, por enquanto, né? Não, comercial, né? Vai, 500 reais por ano. Tem empresa vendendo 500 reais por ano de contabilidade? Tem, eu sei. Então, digital, 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 senão não funciona, não é? Senão a conta não fecha. Não estou discutindo se o serviço é bom, se é ruim, isso não me compete a mim, eu não sou cliente deles. Também não compete a mim julgar legalidade e ilegalidade, que eu não sou advogado. Então, mas o modelo de negócio é esse, é venda rato. Dali para cima, o coelho e o alce, tem que falar alce, viu, gente? Não, tem que falar alce, senão o Marcelo fica triste. Olha lá. Você pode até fazer atração digital, mas a conversão tem que ser humanizada. Ele não vai assinar um contrato, não vai passar o cartão de crédito na internet. Né? Quanto mais para cima, elefante. O cidadão que está querendo fazer elefante, abre o celular e fala assim, olá, sou eu aqui querendo vender serviço de contabilidade para a indústria, lucro real. Você está doido? Você acha que um diretor vai parar para ver aquele vídeo de caseiro seu? Diretor de uma empresa grande? Está doido? Está maluco? Esse cara quer atendimento exclusivo. Ele quer que você... No máximo, o elefante a gente caça em bando. Você junta um tanto numa sala, faz uma palestra de um tema que seja relevante para ele, e depois, isso é atração. Depois vai fazer a conversão 1 para 1. Vai visitar, vai conversar, vai ficar lá, meses conversando com ele. Ciclo de venda longo, ciclo de venda curto. Cada bichinho desse é um tamanho de garrafa da sua indústria. Cada bichinho desses é uma máquina de conversão, atração, encantamento e entrega. Se você tem vários bichos, você está ineficiente. Eu sei que estão, todos estão. Menos vocês, é claro. E ainda tem essa coisa do modelo mental, que de manhã o pessoal explicou, o Elbert explicou, todo mundo explicou. Basicamente operacional, tático, estratégico. Operacional, só faz o que aprendeu a fazer, ou seja, constrói casa, faz móvel. Não, é operacional, ele sabe fazer aquilo, sabe construir casa, exatamente. Né? O modelo mental operacional compra preço, vende preço. O modelo mental tático está preocupado com custo, com qualidade, com entrega, com processo, e o estratégico está preocupado com o futuro, com a inovação. Muita gente falou isso aqui hoje. E aí a gente tem esse resumo da história. Aqui vocês podem fotografar, que vale a pena pra caramba. Mindset operacional, cada vez mais de coelho para baixo. Ticket médio, cada vez menor. Mindset tático, coelhinho a elefante. E estratégico, dinossauros e baleias. São estratégias diferentes. Totalmente diferentes. Modelo de atração, conversão, encantamento diferente para cada um deles. E aí, precisamos definir, então, a estratégia, o público-alvo e começar a gerenciar essa história. Definir meta e gerenciar. O que é definir meta? Eu optei por aumentar a eficiência e aumentar o ticket médio. Qual é o meu plano de ação? Qual vai ser a minha meta? Quem vai ser o responsável? O que cada um vai fazer? Como que nós vamos buscar novos clientes com ticket médio maior ou vender mais para a mesma carteira, para os clientes da base? Estabelecer o ritual de gestão. Para isso,
Comece por um bom diagnóstico, não vai ficar assim, eu acho que, já foi... É muita sorte. Tem que dar muita sorte para a palavra eu acho que. Analisa. Gente, se a gente fizer o diagnóstico bem feito, a probabilidade de dar certo é grande. Ainda assim, há o risco inerente à atividade empreendedora. Se você não fizer um bom diagnóstico, só Deus sabe o que pode acontecer. Olhe seus números, simule, faça simulações nessa planilha, é tranquilo, simule o que acontece se eu aumentar a eficiência, o que acontece se eu aumentar o ticket médio, o que acontece se eu reduzir o cancelamento. Simula, crie metas e defina os responsáveis. É muito mais difícil fazer do que entender. É tranquilo entender essa história, gente. Não tem nenhuma mágica, não tem nada, uma metodologia complexa nisso aqui, não. Ih, desliguei de novo. Zap. Por favor. S'il vous plaît. Setinha aí. Está acabando, moço. Por favor. Isso. Grato. Nos rituais de gestão, o que a gente vai analisar? Fato, causa e consequência. Bom, eu queria fazer algo com vocês aqui, importante. Cadê a Débora? Débora. Ela tem que distribuir para vocês as folhas. Beleza. Eu queria fazer um teste com vocês. Treinar. Tem umas folhas ali, é só distribuir uma para cada um. A folha está ali, ó. Treinar, ué. Porque o Tiago falou para mim o seguinte: Roberto, você vai falar, vai xingar o povo, vai botar o povo de ajoelhado no grão de milho, mas treina com o povo, eu quero ver eles fazerem a coisa acontecer. Vou explicar qual que é o exercício. Simples. Nós vamos analisar um caso. Nós vamos analisar esse caso aqui, ó. Essa empresa. Eu tenho impresso ali essa planilha, cada um de vocês vai receber uma planilha dessa, e a gente vai analisar, eu sugiro que vocês analisem em conjunto, e depois nós vamos discutir qual é a estratégia que vocês fariam com esse caso real aqui. Depois de discutir a estratégia, eu vou concluir, é só 15 minutinhos, para a gente encerrar. Mas é muito importante que a gente pratique, e depois que vocês fizerem esse exercício aqui, eu vou perguntar para vocês quem é essa empresa. Eu vou revelar, tá? Não antes. Pode distribuir, por favor. Distribui para a turma aí. Analisando esses indicadores aqui, vocês acham que essa receita anual está boa? Vocês acham que essa margem operacional está boa? Tá, não está boa, não está? Inclusive tem a carga tributária. Aqui eu fiz mais detalhada ainda. E esses números aqui? O que vocês fariam no lugar dessa empresa? Lembrando que nós temos 4 opções: aumentar o ticket, aumentar a quantidade de clientes, aumentar a eficiência ou reduzir os cancelamentos. Um lifetime de 12 anos, eu vou ajudar vocês. Um lifetime de 12 anos é bom ou é ruim? É bom, se a gente considerar que a média de fechamento das empresas no Brasil é de quantos anos? 10 anos, tá? A longevidade média das empresas no Brasil é de 10 anos. Média. Tem setores que tem mais, né? Siderurgia, a indústria é maior, comércio é menor, ok?
a média é 10 anos. Considerando isso, 12 anos de lifetime é razoável. Ou seja, o nível de cancelamentos aqui por ano está... depende do mercado. Façam as contas. O que vocês fariam nesse caso? O que vocês acham? Reduzir cancelamento, aumentar o ticket. Esse caso aqui, ó, aumentar o ticket, aumentar a quantidade de clientes, ou aumentar a eficiência. O que vocês fariam? Alguém já chegou a alguma conclusão aí? Tá ruim não, né? O ticket não está ruim. Como é que você chama? Desculpa. O Silton disse aqui o seguinte, eu diminuiria o cancelamento e aumentaria a eficiência. Tomada essa decisão, a segunda pergunta é o como. Tá? Como que eu faço isso? Como significa o que eu faço, quando eu faço, quanto que eu vou gastar, quem vai ser o responsável, em quanto tempo. Mais alguém quer sugerir? Como é que você chama? Lohane disse o seguinte, para aumentar a eficiência, porque ele está com um grande número de colaboradores, ele teria que melhorar a tecnologia, me corrija se eu falar alguma coisa errada. Ok, melhorei a eficiência, e aí eu vou mandar as pessoas embora. Aí eu aumento o cliente. Entenderam? Até porque quem não está crescendo está morrendo. Quem não cresce rapidamente morre lentamente. Por que eu digo isso? Porque se na sua carteira de clientes tem alguns, e na hora que vocês fizerem a separação por tipo de clientes, vocês vão perceber que alguns geram lifetime menor, outros lifetime maior. Para você trocar, essa é uma estratégia, tá? Trocar o cliente de lifetime menor pelo maior, o que você tem que fazer? Conquistar novos clientes. Né? Senão você estraga seu custo fixo. Muito bem. Mais alguma sugestão? Não necessariamente. Essa foi uma grande colocação, excelente. É o seguinte, só pelo fato de entregar melhor, não quer dizer que eu vou reduzir o cancelamento, tá? Exatamente. O principal motivo, todas as pesquisas informam que, todas as pesquisas de atendimento a cliente, todas, sem exceção, mostram que o cliente cancela não é por causa de erro. É por causa de indiferença no atendimento. Indiferença no atendimento. Indiferença no atendimento. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você detectou que a dor principal do seu cliente é, por exemplo, perder uma licitação porque a CND não estava em dia, ok? A dor dele é essa, e a alegria dele é ganhar a licitação, não é? Show de bola. Aí você pega o e-mail e manda assim, sem mais para o momento, segue em anexo CND. Ema, cada um com seus problemas, floda-se você. Né? Ao invés de falar assim, prezado cliente, estamos há 8 anos, 4 meses, contribuindo para o seu sucesso. E antes que você perceba,
a sua CND está aqui antes de ser vencida e estamos torcendo para você ganhar novos clientes. Quanto custa isso? Nada. Isso é atendimento. Não é entrega. A entrega é a CND, o atendimento é a embalagem. Então, não necessariamente aumentar a eficiência melhora o atendimento, hein, gente? Compreenderam? Entregar errado leva a cancelamento. Mas entregar de forma indiferente também leva. Mais alguma sugestão? Opinião? Que empresa é essa, então? Não. São vocês, RNC, que respondeu. É a média de vocês. Claro que a média significa o seguinte, se você colocar a sua cabeça na geladeira e o pé no forno, na média você está a temperatura ambiente, né? Mas na prática você morreu. Então, mas essa é a média de vocês que responderam. Tá? Essa é a média da RNC. Eu não quis, por motivos óbvios, trazer um caso real de vocês, mas eu trouxe a média. Para vocês verem que tem coisa para melhorar, não tem? Fala sério. Fazer essa análise não dói. Quer dizer, até dói, mas no coração, né? Para a gente caminhar, então, para o encerramento, o último item. Assuma o seu papel. Lá em Nova York, na Accounting and Financial Show, a primeira palestra de abertura, um contador chamado Kevin Joseph, que estará conosco em outubro, inclusive, lá no evento de São Paulo, dia 4 de outubro, se não me engano. É isso mesmo, né? Esse senhor estará lá, simpático. E ele abriu a palestra falando assim, não calcule os números, faça os números. Com isso, eu não quis dizer para maquiar, não, tá, gente? Ele quis dizer o seguinte, assuma seu papel, não seja um consultor. Olha a mensagem do cara. Você não tem que ser consultor, não, rapaz. Você tem que ser o empresário, o CEO da sua empresa. Consultor, tem gente que faz esse papel. É operação. Isso é operação. Se você for consultor, quem vai ser o CEO? Quem? Você contrata. Aí você vai ser o funcionário mais caro da sua empresa. O consultor mais caro da sua empresa. Ganhando assim, tipo igual, né, igual o Thiago, uns 80, 90 mil lá para... Então. Assuma seu papel. E para isso, só na caixa, s'il vous plaît, eu vou mostrar para vocês esse cidadão. Esse cidadão, ele é um soldado, um militar, um SEAL. E o que ele vai falar para vocês aqui, eu posso garantir que vai ficar marcado na memória de vocês para toda a eternidade. Porque a mensagem é muito importante e resume tudo isso. Mais ainda, esse vídeo, obviamente, está em inglês. Eu não consegui a tradução dele para o português, mas eu consegui no Google a tradução automática do Google, ok? Está quase perfeita. Tem 1 hora que o Google traduziu errado, tá? 1 hora. Na hora que ele fala assim, lead, que é lidere, conduza, e o Google traduziu para chumbo. Tá? Essa é a única hora, aí vocês fazem a tradução aí. Tem jeito de apagar a luz aqui? Tem? Será? O pessoal vê? Se não tiver, vai como está. Prestem atenção e eu vou comentar aí com vocês, por favor. Som. Um pouco mais alto, por favor. O som está saindo no Data Show, deixa eu ir lá ver. Então tá. Sim, senhor. Sim, senhor.
Agora sim. Show de bola. Agora sim. It is indifferent and devastating and evil. War is hell. But war is also an incredible teacher, a brutal teacher. And it teaches you lessons that you will not forget. In war, you are forced to see humanity at its absolute worst. And you are also blessed to see humanity in its most glorious moments. War teaches you about sorrow and loss and pain. And it teaches you about the preciousness and the fragility of human life. And in that fragility, war teaches you about death. But war also teaches you about brotherhood and honor and humility and leadership. And unfortunately, war teaches you the most when things go wrong. And for me, one of the most impactful lessons that I learned from war was in the spring of 2006 in the city of Ramadi, Iraq, which at the time was the epicenter of the insurgency, where brutal and determined terrorists ruled the streets with torture and rape and murder. And it was in one neighborhood of that city, during an operation that I was in charge of, when all hell broke loose. We had multiple units out on the battlefield fighting the enemy. We had friendly Iraqi soldiers, we had U.S. Army soldiers and U.S. Marines, along with small elements of my SEAL team. And then the fog of war rolled in, with its confusion and chaos and mayhem, and with its gunfire and enemy attacks and screaming men and blood and death. And in that fog of war, through a series of mistakes and human error and poor judgment and Murphy's Law and just plain bad luck, a horrendous firefight broke out. But this firefight, it wasn't between us and the enemy. This firefight, tragically, was between us and us. Friendly forces against friendly forces, fratricide, the mortal sin of combat, and the most horrific part of war. And when it was over, and the fog of war lifted, one friendly Iraqi soldier was dead, 2 more were wounded, one of my men operations that we had fought and wounded and killed each other.
after the war, I detailed every mistake that was made and who made it. Voltado para o início aqui, gente, me perdoe, infelizmente deu... War is a nightmare. War is awful. It is indifferent and devastating and evil. War is hell. But war is also an incredible teacher, a brutal teacher. And it teaches you lessons that you will not forget. In war, you are forced to see humanity at its absolute worst. And you are also blessed to see humanity in its most glorious moments. War teaches you about sorrow and loss and pain. And it teaches you about the preciousness and the fragility of human life. And in that fragility, war teaches you about death. But war also teaches you about brotherhood and honor and humility and leadership. And unfortunately, war teaches you the most when things go wrong. And for me, one of the most impactful lessons that I learned from war was in the spring of 2006 in the city of Ramadi, Iraq, which at the time was the epicenter of the insurgency, where brutal and determined terrorists ruled the streets with torture and rape and murder. And it was in one neighborhood of that city, during an operation that I was in charge of, when all hell broke loose. We had multiple units out on the battlefield fighting the enemy. We had friendly Iraqi soldiers, we had U.S. Army soldiers and U.S. Marines, along with small elements of my SEAL team. And then the fog of war rolled in, with its confusion and chaos and mayhem, and with its gunfire and enemy attacks and screaming men and blood and death. And in that fog of war, through a series of mistakes and human error and poor judgment and Murphy's Law and just plain bad luck, a horrendous firefight broke out. But this firefight, it wasn't between us and the enemy. This firefight, tragically, was between us and us. Friendly forces against friendly forces, fratricide, the mortal sin of combat, and the most horrific part of war. And when it was over, and the fog of war lifted, one friendly Iraqi soldier was dead, 2 more were wounded, one of my men was wounded, the rest of my SEALs were badly shaken. And it was only through a miracle that no one else was killed.
And it was reported up the chain of command what had happened. That we had fought and wounded and killed each other. And when we got back to base, things didn't get much better. There was a message waiting for me from my commanding officer. And it said, shut down all operations. It said that the commanding officer, the master chief, and the investigating officer were inbound to my location. And they told me to prepare a debrief to explain exactly what had happened on the operation and what had gone wrong. Now, I knew what this meant. It meant that somebody had to pay. It meant that somebody had to be held accountable. It meant that somebody had to get fired for what had happened. So, I began to prepare my debrief. And in it, I detailed every mistake that was made and who made it. And I pointed out every failure in the planning and the preparation and the execution in the operation. And I pointed out who was responsible for that failure. There was plenty of blame to go around. There were so many people that I could incriminate with guilt. But something wasn't right. For some reason, I just couldn't put my finger on who was at fault and who specifically I should blame for what had happened. And I sat and I went over it again and again, and I struggled for an answer. And then, when I was about 10 minutes from starting the debrief, that answer came, and it hit me like a slap in the face. And I realized that there was only one person to blame for the confusion, only one person to blame for the wounded men, and only one person to blame for the dead Iraqi soldier. And I knew exactly who that person was. And with that knowledge, I walked into the debriefing room with my commanding officer, and the master chief and the investigating officer were sitting there waiting for me, along with the rest of my men, including my SEAL that had been wounded, who was sitting in the back of the room with his head and his face all bandaged up. And I stood up before them and I asked them one simple question. Whose fault was this? One of my SEALs raised his hand. And he said, it was my fault. I didn't keep control of the Iraqi soldiers I was with. And they left their designated sector, and that was the root of all these problems. And I said, no, it wasn't your fault. And then another SEAL raised his hand and said, it was my fault. I didn't pass our location over the radio fast enough, so no one knew what building we were in, and that's what caused all this confusion. It was my fault. And I said, no, it wasn't your fault either. And then another SEAL raised his hand. And he said, boss, this was my fault. I didn't properly identify my target. And I shot and killed that friendly Iraqi soldier. This was my fault. And I said, no, this wasn't your fault either. And it wasn't yours or yours or yours, I said as I pointed to the rest of the SEALs in the room. And then I told them that there was only one person at fault for what had happened. There was only one person to blame. And that person was me. I am the commander. I am the senior man on the battlefield, and I am responsible for everything that happens. Everything.
And then I went on to explain to them some new tactics, techniques, and procedures that we were going to implement to ensure that this kind of travesty never happened again. And I will tell you something, it hurt. It hurt my ego. It hurt my pride to take the blame. But I also knew that to maintain my integrity as a leader and as a man, I had to take responsibility. And in order to do that, I had to control my ego so that my ego did not control me. And you know what? I didn't get fired. In fact, my commanding officer, who had expected excuses and finger pointing, when I took responsibility, when I took ownership, he now trusted me even more. And my men, they didn't lose respect for me. Instead, they realized that I would never shirk responsibility, and I would never pass that heavy burden of command down the chain and onto them. And you know what? They had the same attitude. Unlike a team where no one takes ownership of the problems, and therefore the problems never get solved, with us, everyone took ownership of their mistakes. Everyone took ownership of the problems. And when a team takes ownership of its problems, the problems get solved. And that is true on the battlefield, it is true in business, and it is true in life. So I say, take ownership. Take extreme ownership. Don't make excuses. Don't blame any other person or any other thing. Get control of your ego. Don't hide your delicate pride from the truth. Take ownership of everything in your world, the good and the bad. Take ownership of your mistakes, take ownership of your shortfalls, take ownership of your problems, and then take ownership of the solutions that will get those problems solved. Take ownership of your mission. Take ownership of your job, of your team, of your future, and take ownership of your life. And lead. Lead. Lead yourself and your team and the people in your life. Lead them all to victory. Thank you. Faça o diagnóstico. Faça o diagnóstico da sua empresa. Não esconda a verdade. Faça o diagnóstico. Crie o plano, crie meta, crie estratégia, controle, mas assuma o comando da sua empresa. Assuma o comando da sua vida. Lidere, dê exemplo para a sua equipe. E vamos conduzir todo mundo para a vitória, na sua empresa, na sua vida e no nosso país. Senhoras, senhores e senhoritas, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, uma honra, uma alegria e uma satisfação.